informações agora, falando de Fernando Haddad, mas outra história. O motorista do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, depôs hoje na capital paulista. Ele foi intimado após uma suposta abordagem policial irregular há cerca de uma semana, depois de deixar a casa dele. Quem está na delegacia e acompanha tudo é a Letícia Talha Lenha. Letícia, muito boa tarde, bem-vinda. Conta pra gente como é que foi esse depoimento, quais as informações, que vocês puderam ter acesso. Bem-vinda. Boa tarde, Débora, você e todos que nos acompanham aqui no CNN 360. Eu acabei de apurar que o motorista de Fernando Haddad já prestou depoimento aqui no Distrito Policial do Brooklyn, na Zona Sul de São Paulo, para esclarecer esse episódio sobre essa suposta perseguição por uma viatura policial. Na semana passada, o ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse que o funcionário dele relatou que foi perseguido durante 40 minutos por uma viatura policial depois de deixá-lo em casa. O funcionário também teria dito que perguntou aos policiais sobre essa ação, o porquê dessa ação, e ele teria escutado a frase "vaza daqui". O atual governador de São Paulo, que também tenta a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio de Freitas, afirmou que não houve abordagem ao carro do motorista de Haddad e disse que 70 câmeras de segurança foram analisadas e nenhuma delas mostrou uma interação entre a viatura policial e o carro do candidato petista. A CNN apurou, Débora, que durante as diligências desse caso, durante as investigações, o motorista de Haddad teria mudado a versão dele sobre os fatos pelo menos 3 vezes. Ele teria dito que, ao perceber essa abordagem, ele parou em um hotel onde ele se sentia mais seguro, onde tinham câmeras de segurança, mas a polícia não conseguiu confirmar essa informação. Posteriormente, ele teria dito que ele teria indicado outro local dessa abordagem e as câmeras de segurança, segundo a polícia, não confirmam que houve interação, não confirmam que a viatura teria parado para interagir com o carro de Haddad. Eu acabei de apurar aqui que durante o depoimento de hoje, o motorista de Fernando Haddad teria dito que o carro, a viatura policial, teria parado ao lado dele, apresentando mais uma versão contraditória em relação aos depoimentos anteriores. Eu sigo acompanhando tudo que está acontecendo, todos os desdobramentos por aqui. Volto com você, Débora. Obrigada, Letícia Talha Lenha, trazendo apurações para a gente. Excelente trabalho, até daqui a pouquinho. Deixa eu chamar o Pedro Venceslau, então, para a gente conversar sobre esse assunto. Porque, Pedro, nossa, mas mudar 3 vezes a versão vai ficando ruim, né? Olha, Débora, se tornou uma questão da eleição, uma questão política, há divergências de versões, claro, entre o lado do Haddad e o lado do governador Tarcísio. No lado do governador Tarcísio e do Palácio dos Bandeirantes e da Secretaria de Segurança Pública, houve desde o início um empenho nessa investigação liderado pessoalmente por Oswaldo Nico, secretário de Segurança Pública. Assim que Fernando Haddad acionou o Palácio dos Bandeirantes, ele então teve linha direta com o secretário que passou a liderar essa investigação. Mas aí então começou uma guerra de versões. Primeiramente, numa primeira conversa, o Fernando Haddad teria dito ao Oswaldo Nico que aceitaria um pedido de desculpas, o que, é claro, foi negado, porque isso significaria que o governo estaria assumindo que cometeu um erro. Então, o que acontece? Dentro dessa investigação interna feita pela Polícia Militar, as fontes dizem que o motorista mudou de versão 3 vezes sobre a questão de ter parado ou não nesse hotel quando se sentiu que estava tendo uma abordagem que seria uma abordagem equivocada. Por outro lado, a equipe de Fernando Haddad tem procurado acionar outros canais para que essa investigação não aconteça apenas no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, que, ao final, é uma parte interessada. Então, no primeiro momento, a gente viu uma manifestação do ouvidor da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Mauro Caseri, que é escolhido para o cargo numa lista tríplice, que quem tem a palavra final é o governador, dizendo que há indício sim de intimidação e que pedindo que a apuração acontecesse de forma mais ampla, não ficasse apenas restrita à apuração da própria Polícia Militar. Por outro lado, o próprio Ministério Público também abriu uma investigação que ocorre em paralelo a essa investigação da Polícia Militar. Então a gente tem de um lado a Polícia Militar fazendo uma investigação
na qual as fontes dizem que há contradições no depoimento do motorista, de que não houve também uma abordagem por parte da Polícia Militar, que seria para coagir ali o motorista de Fernando Haddad. Por outro lado, a versão do motorista e da própria campanha de Fernando Haddad, de que foi sim uma abordagem hostil por parte da Polícia Militar. Há inclusive pedido para quebra por parte da polícia, do Ministério Público, até de quebra de sigilo dos soldados que estariam nessa abordagem. O que se diz dentro do governo do estado de São Paulo é que o que aconteceu ali, havia uma ocorrência acontecendo naquela região onde mora Fernando Haddad e que, por coincidência, quando o motorista deixou Fernando Haddad, havia uma viatura passando ali pelo local e que não foi uma abordagem diretamente relacionada ao fato daquele carro ser o carro de Fernando Haddad. O motorista, ele deixou Fernando Haddad na casa dele, na residência dele, ali perto do aeroporto de Congonhas, e depois ele se dirigia para a casa dele, onde ele geralmente leva o veículo. E nesse meio do caminho é que teria acontecido essa abordagem. Então é um tema que ainda causa desconforto entre as duas partes, porque acaba sendo inserido no debate sobre a questão da segurança pública e a atuação da Polícia Militar no governo de Tarcísio de Freitas. Muito bem, obrigada, Pedro Venceslau. E ao que parece, isso não vai ficar por aí, né? Ainda vai render, como diria lá em Assis, vai render pano para manga. Obrigada por enquanto, Pedro.